A Barbie é um ícone global que evoluiu ao longo das décadas, representando a diversidade, a criatividade e a capacidade de ser tudo que alguém deseja. E ganhou o mundo após a sua criadora, Ruth Handler, se unir ao grande Walt Disney para vincular anúncios no programa Clube do Mickey. E o que isso tem a ver com biscuit? Você deve estar se perguntando. Assim como Ruth, eu me uni a grandes nomes do universo do biscuit para te mostrar, através das suas vivências e experiências pessoais e, claro, profissionais, as infinitas possibilidades dessa mistura de ingredientes simples, mas que transforma a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo e que também pode mudar a sua. Seja muito bem-vindo ao mundo real dos biscoiteiros de sucesso. Atrás da Barbie existe a história de uma mulher, mãe de 2 filhos, que vendo a filha brincando com uma boneca de papel que trocava de roupas, ela sentiu no seu coração que aquela forma de brincar poderia ser melhorada. Demoraram anos e foi preciso investir praticamente todo o patrimônio na família para que a Barbie virasse o que hoje ela é. Você já sabe que a Barbie é um sucesso. Ela é conhecida e reconhecida mundialmente. E ainda assim, talvez você nunca tivesse ouvido essa história. Não é diferente com os biscoiteiros. Muitas pessoas conhecem os trabalhos incríveis e às vezes até o rosto de quem faz esses trabalhos incríveis. Mas hoje, nós te trouxemos aqui para te mostrar de forma honesta e de coração aberto um pouco do lado que ninguém vê. Tem espaço sim, tá? Para quem deseja trabalhar com a arte. Hoje nós temos aí excelentes profissionais aí no biscuit, mas eu acredito que tem espaço para mais pessoas sim. Eu acredito que um trabalho bem feito, ele tem lugar sempre sim. E sempre vai ter pessoas querendo comprar, né? E isso, né, eu quero dizer aí, no caso, em todos os nichos, tá, gente? Desde quem trabalha com peças maiores para decoração, quem faz topos de bolo, quem trabalha com os colecionáveis, com os apliques, né? Assim, a gente tem tanto nicho dentro do biscuit que tem como a pessoa, né, estudar, se dedicar aí e crescer. E até hoje muita gente ainda tem essa visão de que o biscuit é um imã de geladeira, é um pote. E não, a gente hoje consegue fazer coisas inimagináveis com o biscuit, né? Completamente possível se você se dedicar e, claro, trabalhar com amor, porque não adianta nada você querer ter sucesso em uma área se você não trabalha com amor. As pessoas, elas percebem isso e quando a gente trabalha com dedicação e amor, a gente percebe que o trabalho, ele flui. Então, se torna algo prazeroso, a gente acaba dando o melhor de si e quando a gente dá o melhor de si, a gente colhe frutos bons. Então é um mercado grande, valioso, de matéria-prima de baixo custo, com uma renda, com um lucro muito alto, por assim dizer. Então eu acho que quem quiser se especializar muito nessa área tem a possibilidade sim de fazer uma grande empresa com esse negócio. Eu acredito totalmente que há espaço no biscuit para novas pessoas e sempre vai haver. Porque o biscuit nada mais é do que um método da arte, é um caminho da arte. Então eu acredito 100% que toda hora vai abrir espaço. O mundo está sempre mudando, vindo coisas novas, evoluindo. Então sempre vai ter como chegar gente nova, sempre vai ter como evoluir mais e sempre a matriz do biscuit ela sempre vai existir. Não espera estar pronto. Às vezes a gente quer estar pronto para quando eu chegar aqui e eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver isso, eu vou conseguir chegar ali. Faz o seu melhor com aquilo que você tem e vai criando condições melhores para fazer melhor ainda. Você não se comparar com as pessoas que estão acima de você, você se espelhar. Você pensar assim, nossa, um dia eu vou estar ali, um dia eu vou estar nesse nível, um dia eu vou estar lá em cima, um dia eu vou estar com a minha técnica melhor. Então, quando a gente verbaliza essas coisas, a chance de acontecer é muito mais alta. É muito melhor do que você, por exemplo,
dizer que você, não, nossa, eu nunca vou chegar aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque as nossas palavras, elas têm poder, né? O espaço, ele existe. Se eu pudesse dar um conselho para quem vai começar agora e falar de pedras que já tropeçamos, tenha um mentor, tem alguém que já passou por isso, tem alguém que vai te levar para um caminho que você vai errar menos, que você não vai deixar de errar, mas você vai errar bem menos. Você não vai ser preciso alguns erros você passar. Eu não digo prática, porque prática a gente tem que meter a mão na massa mesmo, tem que fazer, porque senão a gente não evolui, mas caminhos a se seguir, maneiras de traçar, de trilhar esses caminhos encurtam muito a nossa trajetória. O biscuit é algo assim encantador e altamente rendável. Tem muito espaço, sabe? Para quem quer fazer biscuit, tem muito espaço para quem quer entrar nesse mundo, porque são muitos nichos. Você tem lembrancinha, você tem topo, você tem bolo, você tem aplique, você tem brinco, é crachazinho, é enfeite de estima, tem muita oportunidade para quem quer fazer e ganhar uma renda extra. É só mesmo se dedicar, se empenhar e meter a cara, que consegue. Quem quer trabalhar, quem quer ficar mais próximo da sua família, de filho, tem como. E tem muito campo ainda, tem muita coisa ainda aí. Tá faltando gente para fazer biscuit. Para que a gente fique na mesma página, eu vou alinhar aqui 2 termos com vocês. O primeiro é biscuiteiro. Aqui no nosso documentário, quando você vê a palavra biscuiteiro, se trata da pessoa que tem o biscuit como profissão. Igual um carpinteiro, um engenheiro, qualquer eiro. E claro, pode ser eira também. Agora, quando a gente fala de sucesso, é o sucesso propriamente dito, aquele do dicionário mesmo, que significa êxito ou bom resultado a partir de um esforço. É claro que para cada um o sucesso vai ser diferente, mas o que eu queria deixar claro para vocês é que esse biscuiteiro de sucesso não é um sucesso vazio e superficial, de fachada, sabe? É de fato um resultado conseguido através de um esforço e que não é pouco. Que não é de mentira, igual a vida da Barbie, às vezes não tão colorida, mas que pode ser um sucesso igual. Sucesso é você de fato ser feliz no que você faz, né? Você ter amor por aquilo. Eu acho que o amor ao que você faz é muito importante. Ter o retorno disso de forma natural, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O biscuit, para mim, ele se tornou sucesso quando eu comecei a ver, de fato, que eu conseguia, através do meu trabalho, pagar minhas contas, comprar coisas que eu queria, realizar alguns sonhos, né? Poder estar com a minha família, porque esse tipo de trabalho me permite estar dentro de casa, com os meus familiares, né? Me permite ter mais tempo para as coisas que eu gosto também. Claro que lá no começo não foi assim, mas hoje eu vejo que o sucesso no biscuit te proporciona muito além do que se você simplesmente fizesse algo ali por obrigação ou porque você quer o dinheiro em si, né? O sucesso vai muito além do dinheiro para mim. Ele realmente é você estar feliz e entendendo que faz parte do seu propósito estar naquilo ali. Então, o sucesso, para mim, está muito ligado a propósito, muito ligado ao que você ama fazer. Para mim, para o meu entendimento e como funciona o sucesso para mim, é um lugar de aconchego. É quando eu volto para mim e me sinto plena, me sinto orgulhosa, me sinto feliz por estar vivendo a história que eu senti lá atrás, muito menina, e que tive coragem de viver esse sonho, fui em busca, assumi os erros, assumi as dificuldades, e então eu me sinto corajosa, plena, eu tenho orgulho quando eu olho no espelho e falo, a gente está trilhando esse caminho, é real. E ele é florido, e ele tem espinhos, e tem folhas caídas, às vezes muitas pedras, mas ele tem flores. E esse é o caminho que eu escolhi. E isso é sucesso para mim. É poder voltar, né? E claro, envolvido nisso, as conquistas, né, materiais, para poder viver esse sonho, você tem que ter um respaldo financeiro, obviamente, você tem que se garantir. Então, as conquistas não foram rasas para mim, porque se eu tivesse só
em busca de ser conhecida ou ter números expressivos de seguidores, o que eu acho muito bom, é parte do jogo, inclusive vou ficar muito feliz de te ver nas minhas redes sociais, mas se fosse só embasado nisso, para mim seria um sucesso que não me traria esse aconchego, seria um sucesso raso. E quando eu volto, né, e releio essa história, aí eu sinto aconchego. Então, sucesso para mim é ter me agarrado a essas raízes e todo dia poder viver essa história. Para mim, o sucesso foi quando eu saí do Cabecinha de Alfinete e cheguei em estátuas, esculturas como essa que não tá acabada aqui, da minha Tartaruga Ninja, sabe? De entender que isso aqui é a mesma massinha que eu comecei com aquilo ali e que eu consegui construir algo que eu admiro, eu mesmo construí e eu mesmo sou capaz de admirar só de olhar. Então, sucesso no biscuit é você se realizar com o que você faz, né? Você ter aí a sua renda, né? Vinda do seu trabalho. Você, com as suas mãos ali, você conseguir criar peças que vão embelezar festas, a casa dos colecionadores, coleções, né? Porque a gente também mexe não só com o mercado de festas, mas também com o mercado de colecionáveis. Quando você percebe através do teu público, né, das pessoas que te acompanham, das pessoas que são as pessoas que consomem o teu produto, que consomem o teu conteúdo, e elas vêm te dar aquele feedback dizendo que seu trabalho é ótimo, que amou comprar aquela peça de você. Sucesso é isso, é você realizar o sonho das pessoas através aí do teu trabalho. Sucesso no biscuit para mim é quando você alcança os seus sonhos, quando você consegue comprar as coisas que você sonha, quando as encomendas estão entrando, quando você consegue fechar novos pedidos. Eu não digo nem de agenda lotada, né? Mas quando você consegue fechar a sua agenda com tranquilidade, sabendo que você vai ter aquele dinheiro ali no final do mês e você não vai se descabelar. Então, eu creio que o sucesso chegou para mim depois que eu melhorei essa mentalidade, né? Porque antes, quando eu iniciei, eu tinha muito aquela coisa de agenda cheia, agenda lotada, porque eu tenho que fechar a agenda, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E aí, um belo ano, eu lotei a agenda e eu descobri que lotar a agenda não é tudo. A gente precisa ter um equilíbrio, né? Entre os pedidos e também ter o tempo para nossa família, o tempo de estar presente, né, e de se fazer presente também na vida das pessoas que a gente ama. Então, eu acho que o sucesso no biscuit para mim é isso, quando você consegue ter esse equilíbrio entre as duas partes. Então, aqui no nosso documentário, você vai ver resultado de biscuiteiros que deram sangue, que deram tempo, dinheiro também, e muitos deram a vida a essa arte e colheram resultados. E de diversas formas diferentes, através de diversos trabalhos diferentes. Eu quero ressaltar também, antes de apresentar as histórias desses biscuiteiros incríveis, 2 pontos. O primeiro é que sucesso é diferente sobre a perspectiva de cada um. Então, o que para um é um sucesso, aquela conquista, para outro pode ser algo tão pequeno que a pessoa vai olhar e falar, mas isso é para comemorar? Mas, na verdade, o sucesso tem que ser visto pelo olhar de quem conquistou e não de quem está de fora olhando. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar com você é que, se por acaso alguma conquista for pequena a seus olhos, não coloque um rótulo de pequeno. Tente não ver com o olhar de, mas é tão pouco? Que sucesso é esse? O segundo ponto que eu quero ressaltar aqui é que nenhuma das conquistas aqui apresentadas é motivo de ostentação. Na verdade, os convidados foram até bem relutantes para abrir detalhes das próprias realizações. Que a gente possa hoje quebrar isso. Tanto quem já realizou algo, porque a gente precisa ter orgulho das nossas conquistas. Principalmente nós biscoiteiros, que falamos tanto que queremos ser valorizados e quando de fato a gente consegue um motivo para isso, a gente de alguma forma esconde. O foco de ninguém aqui é brilhar sozinho, mas sim iluminar um caminho para te inspirar e te dar forças para você também correr atrás dos seus sonhos. Temos convidados muito especiais, com histórias incríveis e dariam para fazer com certeza vários episódios. Mas hoje, o intuito desse documentário é te mostrar
o que dá certo, o que funciona, como realmente é. Porque a parte do é difícil, a parte do mas ninguém valoriza, você já está cansado de ouvir. O que não quer dizer que vai ser só coisa boa. Afinal de contas, estamos lidando com a verdade. E às vezes a verdade é doída, né? E para começar essas histórias incríveis, eu não poderia começar por outra pessoa que não ela, a primeira de todas as biscoiteiras de sucesso, Ana Moduno. A dona Ana foi responsável por popularizar a massa de biscuit aqui no Brasil, através das suas revistas e também das suas participações na televisão. Serve para qualquer festividade, qualquer oportunidade. Né? E aí você ia falar, fui eu que fiz. Justamente. Obrigada, Ana. Boa semana para você, tá? Foi ela também que desenvolveu essa receita que nós conhecemos hoje. Mas ela não criou, ela adaptou. A dona Ana nos deixou no início desse ano, mas em 2016 eu tive a honra de estar na casa dela e entrevistá-la. Então eu vou mostrar para vocês esse momento que ela disse que ela recebeu a massa e foi adaptando a receita para ingredientes nacionais. A massa que até então era francesa, mas que diferente do que a gente ouve por aí, ela não trouxe essa receita de nenhum lugar. Ela recebeu essa receita de presente e na verdade quem ganhou o presente fomos nós. Com rosas. E logo de cara, quando deu certo a receita que elas me deram, eu fiz, né, o direitinho que estava marcado na receita, aí elas me mandaram fazer 9 dúzias de rosa, logo de cara. E aí Aí eu comecei com essa rosa que eu fiz no biscoito, com aquela receita, eu desenvolvi tudo isso, porque tem gente que fez pra Argentina, eu fui pra Europa, eu fui pra França, eu não fui pra nenhum lugar. Porque na época eu não podia. A massa veio para a senhora? Veio para mim e eu não podia sair daqui, porque depois que meu marido faleceu, eu tive que trabalhar. Eu tive a honra de poder ter estado pertinho da dona Ana, sendo parte da sua equipe como professora, a convite da própria dona Ana, que sempre ensinou com paixão e profissionalismo a todos nós. Ela abriu portas para que muitos como eu levassem a nossa arte adiante, formando de fato professores. E independente de como a massa chegou até você, pode ter certeza que foi graças a ela. Comecei no biscuit assim por curiosidade. Eu já fazia outros artesanatos, comecei ainda muito jovem. Aos 9 anos de idade, eu aprendi a bordar, depois eu fui para o crochê, depois fiz um pouco de pintura, fiz um pouco de tricô, depois tecido, né? Costurei assim durante um bom tempo, mas o meu trabalho em tecido era voltado para artesanato, então eu já fazia bonecas, fazia ursos, coelhos, totalmente voltado mesmo assim para o artesanato. E foi até que um dia eu fui comprar, né, um material assim para fazer o meu trabalho ali de tecido, e eu comprava muitas revistas, né? Naquela época, a gente não tinha esse acesso que a gente tem à internet hoje. Então, todo o material, né, assim, que a gente conseguia e todo o conhecimento que a gente buscava era através das revistas. E um dia entrei numa banca, eu já tinha costume de comprar nessa banca, entrei para poder comprar uma revista de bonecas, que era o que eu fazia na época, né? E aí eu vi uma revista escrito Biscuit na capa. E aquilo me chamou muita atenção. E mal sabia eu que a partir daquele dia, assim, né, a minha vida, inclusive profissional, assim, mudaria completamente. E eu me lembro que eu já estava olhando, sabe, assim, preparando, né, coisinhas para a festa do meu filho, né, que faria 1 ano nessa época, ele tinha meses. E eu comprei aquela revista e levei para casa. Claro, né, que fui para a loja, comprei todo o material lá para a massinha que pedia na revista, as tintas para poder dar cores e tudo. E eu perdi o material, porque eu não acertei fazer a massa ali de primeira. Mas, como eu sou muito insistente, eu sempre fui. Falei, não, eu vou conseguir fazer. Voltei na loja, comprei todo o material de novo, né, para poder produzir a massa. E aí fiz a massinha e comecei, sabe assim? Então,
O que na verdade começou como um hobby, né, na minha vida, se tornou a minha profissão. Nossa, eu já conquistei muita coisa com o biscuit, muita coisa, muita coisa. Contando, né, os lugares onde eu tive a oportunidade, né, os países onde eu tive a oportunidade de conhecer através dessa arte, né. Tive a oportunidade de ir na Suíça, de ir na Noruega, de ir em Portugal, de ir na Itália, de ir na Argentina, né, e na Inglaterra. Então, assim, eu só posso mesmo agradecer a Deus, né? Porque se não fosse pelo biscuit, provavelmente eu não teria ido, né? Assim, a esses lugares, né? E sem contar, né, lógico, a parte financeira mesmo, gente, né? Eu falo assim que por mais que a gente ame o nosso trabalho, né, e fica ali horas e se dedica muito, vale muito a recompensa que a gente recebe em troca, não é verdade? Ninguém quer ficar ali horas e horas trabalhando, se dedicando a um trabalho, se você não tiver um retorno financeiro. Então, assim, o biscuit fez e faz muita diferença na minha vida até hoje, né? Eu tenho 2 filhos, né, já adultos hoje. Se Deus quiser, daqui mais ou menos 1 ano e meio, né, eles se formam na faculdade. E eu tenho que agradecer muito a Deus e muito ao biscuit também por isso, né? Porque o que eu consigo fazer hoje como renda no biscuit é o que tem ajudado e muito, tá? A pagar a faculdade dos meus filhos. E sem contar outras coisas, né? Assim, coisas para casa, presentear pessoas que eu gosto, como minha mãe, minhas irmãs. É tudo com, né, assim, realmente com o dinheiro do biscuit mesmo. Eu comecei a fazer biscuit há pouco mais de 20 anos. Uma amiga minha comprou uma revista que ensinava a fazer ímãs de geladeira. Esses ímãs de geladeira, eles tinham cordas nos pés e nos braços, e aí se abria a geladeira e ele ficava meio mole assim. Nessa mesma revista tinha um palhaço, e eu fiquei encantado pelo palhaço, ele era todo colorido, e eu precisava fazer aquele palhaço. Então pedi a revista para ela emprestada e fui fazer meu palhaço, peguei a receita da massa, fui fazer a receita da massa. Não funcionou, ficou muito melequenta e eu joguei no lixo. Minha mãe, que é a minha grande incentivadora, ela foi lá, pegou, sovou a massa, e aí ela acabou perdendo aquela melecância que massa tem antes de sovar, né? E aí trouxe para mim e eu fiz minhas peças. O palhaço não saiu lá essas coisas, mas foi o que me incentivou, né? Já ferramentas de biscuit, no início eu usava tudo que tinha ao meu alcance. Era difícil comprar ferramenta para mim e não tinha esse número de ferramenta que existe hoje, né? Eu lembro que eu usei durante muitos anos um cano de PVC. Na minha primeira aula que eu fui dar biscuit, uma aluna minha achou um absurdo eu estar usando um pedaço de cano para abrir massa. Ela me deu um rolinho e eu uso até hoje esse rolinho. Usava garfo, usava colher, usava tampa de caneta, canudo, tudo que eu encontrava ao meu alcance eu acabava usando. E era isso aí. A minha maior conquista foi conseguir levar minha vida através do biscuit. Conseguir o meu sustento através do biscuit. Acredito que essa tenha sido a minha maior conquista. A primeira vez que eu vi o biscuit foi num programa de TV, né, o Note a Note, lá da Ana Maria Braga, lá na década de 90. Eu era criança, né, minha mãe assistia muito esse programa por conta das receitas. E foi a primeira vez que eu vi o biscuit, né, e já fiquei encantado por aquilo ali, né. Foi a Ana Modunho, a Rosilita Leal, né, que me apresentaram essa arte na época, através, né, desse programa. Eu já achei aquilo ali incrível. Só que só depois de anos, né, há cerca de 8 anos atrás, que eu fui ver em outro programa de TV, na Rede Mulher, outra artesã fazendo um pote de biscuit. E eu super me apaixonei por essa artesã, me apaixonei por esse trabalho. E decidi comprar os materiais para fazer, né, o tal pote de biscuit. Então comprei, fiz o pote, amei o resultado. E daí por diante não parei mais.
Na época, né, na minha cidade não tinha ferramentas disponíveis, não era fácil de se encontrar. A única coisa que eu encontrava na minha cidade era massa, né, e as tintas para tingir a massa, porque só tinha massa natural. Então eu tinha que me virar com o que eu tinha em casa mesmo, né? Eu usava palito de dente, usava o garfo velho, usava colher, usava pente, essas coisas aí, né? Até régua a gente usava como ferramenta. Minha maior conquista até hoje foi justamente meu ateliê, ter o meu espaço. Hoje em dia eu tenho um negócio, né? Tenho também minha loja de cortadores. Conquistei tudo isso através do meu biscuit. Mas não é só quem aprendeu com as revistas que colhe hoje resultado com a nossa arte. É claro que não é da noite pro dia, mas é absolutamente possível ser bem-sucedido através do esforço que você dedica à sua arte. Eu comecei no biscuit em meados de 2017. Nessa época eu fazia faculdade, eu cursava Química no Federal aqui do Paraná. E eu fazia o meu curso em período integral. E, diga-se de passagem, era uma coisa muito estressante pra mim, porque eu ficava muitas horas dentro do ônibus pra chegar na faculdade, ficava o dia todo na faculdade, às vezes eu saía de casa às 5 horas da madrugada e chegava 1 hora da madrugada. Então, foi um período bem complicado pra mim e eu encontrei no biscuit um hobby. Então, eu comecei a fazer nessa época, eu conheci através de uma colega que ela vendia chaveirinhos em miniaturas. E eu acabei comprando um trabalho dela e eu fiquei simplesmente apaixonada. Eu não conseguia acreditar que um ser humano poderia fazer algo tão pequeno e tão bonito como aquele trabalho. E aí, no dia que eu comprei dela, eu conversei um monte com ela, perguntei como que ela fazia aquilo. Ela me explicou que era uma massa de biscuit, que ela via tutoriais no YouTube e ela aprendeu daquela forma. E eu fiquei por muito tempo admirando aquele trabalho. Eu lembro que eu coloquei na minha mochila. E eu ia pra faculdade, eu ficava segurando aquele chaveirinho, eu ficava admirando, eu mostrava pra todo mundo, porque eu achava algo simplesmente incrível. E eu nunca tive uma conexão tão forte assim com algo material. E diante disso eu comecei a pesquisar mais sobre o biscuit. Na época, o Gustavo, que é atualmente meu esposo, ele era meu namorado. E a gente saiu pelo centro da cidade, igual doidos, procurando essa tal massa de biscuit. E eu comecei a modelar, e comecei a tentar fazer miniaturas também bem pequenininhas em forma de chaveiro. E eu via os tutoriais de polymer clay no YouTube e tentava aplicar para o biscuit. Muita coisa não dava certo e muita coisa dava. E começou a ser o meu hobby, então era uma coisa que me tirava daquele estresse da faculdade, de provas, trabalhos, e me levava para um outro mundo e era a minha forma de me cuidar, era como se fosse um autocuidado. Então, naquele momento, era um momento só meu, eu podia desenvolver toda a minha criatividade, colocar tudo que eu sentia pra fora, e era uma coisa maravilhosa. E no início, eu não tinha muitos materiais, porque o principal pra mim ali era a massa, então todo o restante eu improvisava. Como eu trabalhava com peças muito pequenas, eu não precisava, por exemplo, ter, sei lá, um rolinho antiaderente. Eu lembro que eu usava o tubinho de um batom para poder abrir, porque era o suficiente para mim e me servia muito bem. E eu lembro que eu abria essa massa numa tábua de carne, aquelas de vidro, e as minhas ferramentas eram uma agulha de tricô, eu usava bastante também palito de dente, usava a faquinha, uma faquinha sem corte da minha mãe que eu peguei lá na cozinha dela, e nesse período ela me incentivou muito, então sempre que ela via alguma coisa diferente assim, que eu pudesse utilizar no biscuit, ela trazia pra mim. E como consequência disso, desse trabalho de todos esses anos, eu consegui conquistar a minha casa própria, e eu e meu esposo conquistamos, então isso pra mim é uma coisa que não tem descrição. Eu esperei muito por esse momento. Agora eu estou morando na minha casa própria e é incrível, sabe? Você pensar que você conseguiu construir ali o seu pezinho de meia água para poder viver para todo sempre até o último dia da tua vida. E eu gosto de pensar nisso porque por muito tempo a gente morou de aluguel, então a gente passou por muita dificuldade, né? Foi muito difícil conseguir chegar até onde a gente chegou. E hoje em dia a gente tem uma vida mais estável. Obviamente que não é aquela vida, né, de nossa, eu ganho milhares de dinheiros, eu sou milionária. Então, eu gosto de pensar que eu consigo conquistar a minha casinha, o meu lar. Agora eu tô morando num lugar que eu construí com o meu próprio suor, porque sim, às vezes a gente vinha aqui na obra e mexia nas coisas e ajudava a construir. Então, assim, isso pra mim não tem preço.
Nas atividades culturais daqui do meu estado, eu sou do Maranhão, e aqui a cultura do Bumba Meu Boi é muito forte, eu estou inserido dentro dela, anualmente. Então, eu pensei, por que não ter uma representação disso na sala da minha casa, ou então no meu quarto, ornamentando, né? O Bumba Meu Boi, ele tem uma teatralidade muito grande, então ele tem muitos personagens, e esses personagens muito alegóricos, muito enfeitados, ornamentados, coloridos. Então eu pensei, eu vou representar isso em forma de escultura e trazer para minha casa, né, já que isso faz parte da minha vida. E aí eu resolvi comprar biscuit para fazer. Não deu certo, não deu nada certo. Eu dei uma pesquisada rápida no Instagram não, na época era no YouTube. E aí vi algumas dicas, tentei colocar na prática, mas não consegui, fiquei bem frustrado, inclusive parei de mexer, não quis mais saber de esculpir, de modelar, porque a experiência foi muito ruim, e passei um tempo sem mexer, acho que passei 1 ano ou 2, depois dessa primeira experiência, que foi muito frustrante, porque realmente eu era muito inexperiente, e você precisa aprender a lidar com aquele instrumento de trabalho, e eu não sabia. E aí, acho que 2 anos depois, 1 ou 2 anos depois, eu resolvi dar uma nova chance, assim, já tendo ideia que, tipo, bom, eu sei que eu vou ter dificuldade aqui, então eu vou aprender com calma. E aí eu fui tentando, errando muito, repetindo, fazendo coisas de qualquer jeito, mas depois na próxima já melhorando. E eu lembro que nessa segunda tentativa, eu já comecei pensando assim, bom, eu vou comprar umas coisas que eu acho que eu vou precisar. E aí eu comprei um rolinho de abrir massa, rolo de abrir massa, aquele de plásticozinho, que é bem frágil, mas que serve bastante. Comprei aquele pacotinho de estecas, que todo mundo deve conhecer, que vem 4 estecas de plástico. E acredito que basicamente foi o que eu comprei. Não, eu lembro que eu comprei um arame. Um arame daquele bem fininho que você torce, ele quebra. Porque eu entendi que precisava de estrutura, eu achei que aquele arame servia para a estrutura, mas ele é mais frágil, né? Então, eu fui aprendendo as coisas com o tempo. E aí eu fui gostando de lidar, fui aprendendo, fazendo, e aí desde então, até hoje, eu estou aprendendo fazendo. Acho que, resumidamente, esse foi o início da minha trajetória, a minha relação com o biscuit. Um pouquinho de frustração no começo, mas depois eu, com mais calma, fui entendendo que eu ia passo a passo aprendendo um pouquinho mais. E continuo nesse aprendizado até hoje. Minha maior conquista com o biscuit, com artesanato, eu recentemente adquiri a entrada na compra de um imóvel, de um apartamento, meu primeiro lar, meu primeiro AP, assim, tipo, pagando do meu bolso mesmo, do meu trabalho, sem ajuda de ninguém. Então, essa foi a primeira grande conquista, assim, quando eu falo grande, porque é um grande investimento, né? Então, tem muitas outras mini conquistas que você vai conquistando no caminho, né? Mas aí essa foi a mais pá, sabe? Mais gritante, assim. Então, é algo que no momento eu tenho muito orgulho, e eu fico muito feliz que as pessoas que gostam de mim, que me acompanham, que me incentivem a falar sobre isso, e ficam felizes também, vibram junto comigo com essa conquista que foi muito importante, tem sido muito importante. Mas, sinceramente, perto de tantas opções no mercado de trabalho, são poucas que são tão lucrativas quanto o biscuit e que você consegue resultado em tão pouco tempo. Parando para pensar, qualquer profissão que necessita de uma formação acadêmica demoraria pelo menos 4 anos. Isso para você se preparar para aí então conseguir um emprego. E dependendo de qual profissão fosse escolhida, ia ser necessário grandes investimentos, o que no biscuit é completamente diferente. Hoje existem sim ferramentas e até maquinários que nos auxiliam sim a ter uma produção mais profissional, mais confortável para a gente trabalhar, porque trabalhar com a ferramenta certa faz com que o nosso resultado seja otimizado. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir um bom resultado se você não pode investir nessas ferramentas de cara. Prova disso é o Lucas, que não me deixa mentir. Iniciei no biscuit em 2019, no finalzinho, tá? E no início de 2020 foi quando eu comecei para valer a fazer. E meus primeiros materiais, por incrível que pareça, foram tecidos de cozinha, palito de dente, tampa de caneta, lápis,
tudo que eu tinha em casa para poder me auxiliar nisso. Porque eu só tinha dinheiro mesmo para investir na massa. Então, eu comecei investindo bastante mais em massa para criar e conseguir retorno financeiro. Então, eu usava tudo que tinha em casa. E por incrível que pareça, várias dessas ferramentas, principalmente utensílios de cozinha, eu uso até hoje na minha modelagem. Minha maior conquista hoje, até esse momento, é o reconhecimento que eu estou tendo e também as coisas que eu estou conseguindo com o Biscuit, tanto materiais quanto convites, como esse, por exemplo. Para mim é uma conquista, porque eu nunca sonharia que eu estaria aqui falando e sendo cotado como uma dessas pessoas que é reconhecida. Então, para mim, isso é muito importante, cara, de verdade. E isso é possível ainda que você não goste de muita exposição. A Cris é prova disso. Com muita luta, eu fiz ela jogar a cara no sol. Em 2014, eu tive meu primeiro contato com a massa de biscuit. Foi na festa de aniversário do meu sobrinho. Ele ia ter a primeira festa em casa de festa, o tema era heróis, e na casa de festa não tinha um topo que, assim, agradasse nem a ele, nem a mãe, nem a mim. E por eu gostar muito de fazer artesanato, eu já mexia com scrapbook, já fazia algumas coisinhas assim, mesmo por hobby, eu fui pesquisar o que era o material, né, daqueles bolos tão bem decorados, tão coloridos, e eu me deparei com a massa de biscuit, pesquisei no YouTube, e aí eu peguei e falei assim, por que não tentar? Fui aqui numa loja da minha cidade, que já vendia massa de biscuit colorida, e comprei nas cores, comprei as bases de isopor, vim para casa com a cara e a coragem e um rolinho, que eu comprei lá também, e dei uma pesquisada no YouTube, procurei entender como é que funcionava, o que tinha que fazer, e mandei ver. Demorou pra caramba pra forrar 3 bolos, gente. Mas eu consegui chegar num resultado que agradou a todo mundo. Fez sucesso na festa. E esse foi o meu primeiro contato mesmo com a massa. Em 2015, o meu afilhado iria fazer 1 aninho. E aí a mãe dele veio e perguntou se eu também não faria umas lembrancinhas pra colocar na mesa. O tema era safari. E eu falei, vou tentar. Se não ficar bom, a gente não usa. E aí fui pro YouTube, procurei como é que fazia. Não tinha muita coisa não, mas eu consegui encontrar alguma coisa. E aí eu fiz uns bichinhos, fiz uns elefantes, fiz uns macaquinhos, girafa. Ficaram engraçadinhos, né? A palavra certa é engraçadinhos. Mas a mãe gostou muito, colocou na mesa. E aí eu comecei a ter gosto. Porque a lembrancinha, porque até então eu só forrava as bases de isopor, decorava, mas aí a lembrancinha em si, sabe, me encantou. Aí foi aonde eu acho que o bichinho do biscuit mesmo me pegou de jeito. Com o biscuit eu comprei tudo de uma vez só. Eu comprei a minha silhouette, eu comprei computador, eu comprei impressora, eu comprei tudo com o valor que eu recebia do biscuit. Eu fui juntando, e eu consegui realizar isso para mim, que era assim, um sonho muito grande. Eu ter essa máquina de corte. Era aquela coisa que tu namorava, que tu olhava lá na internet, e tu falava assim, não vai ser hoje, hein? Mas o biscuit me deu o primeiro de muitas realizações. Isso também aconteceu com o Cris. Eu não tô trocando os nomes, é a Cris e o Cris mesmo. Bom, na pandemia eu acabei trabalhando de home office, fui liberado da minha empresa trabalhar em casa. E isso me deu um tempo livre para começar a estudar um pouco. Eu sempre gostei de bonecos e colecionáveis e queria começar a fazer os meus próprios. Pesquisei no YouTube como fazer e cheguei no Biscuit, encontrando alguns artesãos mais famosos lá. Um deles é a Sabe Biscuit, que acabou virando minha professora, aprendi várias técnicas com ela. E comecei a elaborar as minhas próprias peças. Depois eu comprei a massa e as ferramentas eu fui usando coisas do dia a dia que eu tinha. Uma agulha de crochê sem a ponta, um tubo de cano PVC para abrir massa, uma faquinha, uma ponta de estilete, qualquer coisa que eu tinha eu usava como ferramenta, porque eu não queria adquirir as ferramentas ainda sem ter o conhecimento delas, né? O sucesso no Biscuit para mim é você poder realizar todos os seus sonhos utilizando o dinheiro, a renda do teu trabalho, né? Mas também não só isso, é poder entregar uma peça legal, poder eternizar um momento de um cliente, ver a satisfação do cliente. E além disso também eu verifiquei que eu tinha chegado ao sucesso no Biscuit quando grandes celebridades da televisão começaram a procurar e comprar meu trabalho. Isso me deixou muito feliz, eu vi que eu realmente estava ficando reconhecido pelo que eu estava fazendo e a demanda começou a subir cada vez mais. Então
Eu vejo que sucesso no biscuit para mim é ser reconhecido na área em que você trabalha, ser um nome conhecido no ramo. E a maior conquista, sem dúvida nenhuma, é a possibilidade de realizar meu sonho de conhecer Orlando, a Disney de Orlando, que eu vou realizar em setembro desse ano, que é um sonho que eu tenho desde os 14 anos. Sei que a Sá também divide esse sonho e já realizou. E a viagem toda foi paga, para mim e para minha esposa, com a renda do biscuit. Então isso com certeza me deixa muito orgulhoso e é uma das minhas maiores conquistas. Eu tive a feliz notícia esse ano, há pouco tempo, que o Cris, me vendo ir à Disney ano passado, quando eu consegui realizar meu grande sonho, me via nos parques e tomou uma decisão. Eu também vou à Disney com o dinheiro do meu biscuit. E eu ainda tive prejuízo, porque eu tomei um golpe da primeira viagem que eu comprei. E o prejuízo foi tanto emocional quanto financeiro. Falando ainda de prejuízo emocional, essa parte do sucesso, né, tem muitas coisas que ninguém nem imagina. Num especial, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, que eu ensinava a fazer um Papai Noel para abrir vagas para o meu curso Raízes, eu estava na justiça, na batalha para conseguir o meu nome, Sabiscuit. Uma pessoa foi ver se estava registrado o nome, e eu tinha o registro, mas não o registro da marca Sabiscuit. Então, essa pessoa me procurou falando que eu não podia mais usar esse nome. Mas eu não podia nem falar que eu era Sabiscuit, porque de fato eu não tinha nem ganhado ainda o direito de usar o meu nome. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sabrina, eu sou professora de biscuit, trabalho com biscuit há 21 anos. Se eu quisesse continuar trabalhando, eu podia manter as redes sociais até o juiz decidir para quem ficasse, mas eu não podia me apresentar como Sabiscuit. Então, além de batalhas que a gente já sabe que a gente vai combater, que pode ser, às vezes, não ter o apoio da família, ou em algum momento se sentir desanimado, desanimada, as coisas não estarem fluindo, vão vir outras batalhas no meio do caminho que são surpreendentes e que a gente só lida com elas se a gente está ali se colocando em movimento. Mas que também, se a gente estiver muito no nosso coração decidido, não, eu quero que dê certo, a gente vai dar um jeito de fazer dar certo. Porque além de todos os benefícios, né, que o financeiro traz para a nossa vida, também tem satisfações que dinheiro nenhum compra. Às vezes está até atrelado, né, a algo que é material, mas o que aquilo traz para a nossa vida como satisfação não dá para medir. Eu acho que a minha maior conquista foi no dia que eu consegui dar uma máquina de costura para minha mãe, uma máquina reta industrial. Eu acho que essa foi a minha maior conquista, porque minha mãe também é artesã, então o meu trabalho proporcionou para mim a chance de dar para ela uma coisa que ela queria muito. Então eu cheguei no aniversário dela e comprei a máquina para ela. Acho que foi a minha maior conquista com a minha arte. Tiveram muitas outras conquistas que eu conquistei com a minha família, mas com certeza a mais emocionante foi essa. No começo eu não tinha muita coisa, né? Eu resolvi fazer biscuit quando eu estava grávida da minha filha. E aí eu tive meu primeiro contato, né, com a massa. Resolvi fazer quadrinho maternidade. E eu sempre conto essa história, que quando eu comprei, né, o primeiro quilo de massa, eu comprei 1 quilo de massa natural, achando que era, assim, uma massa diferente, especial, né, que tinha, tipo, ingredientes naturais. Não fazia a menor ideia de que natural é porque não tinha cor, né? Então, eu fui fazer quadrinho, maternidade dela, e aí vi que ficou feio, ficou esquisito, e fui lá, né, na papelaria de novo para poder falar com a moça que tava com defeito a minha massa. E aí eu falei com ela, falei, poxa, eu comprei essa massa aqui e ela tá com defeito, olha como que ficou feio o meu ursinho, ele ficou com uma cor estranha, será que eu posso trocar? O que eu posso fazer? Aí ela falou assim, mas qual massa você comprou? Aí eu apontei lá, a massa natural, né? Aí
Mas a massa natural, ela não tem pigmento. Não ficou tão bonito porque não tinha cor. Então ficou meio transparente, ficou meio amarelado por conta disso. Você precisa comprar uma massa branca. Aí que eu me toquei, eu falei assim, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Aí fui eu lá, comprei a massa branca, fiz o quadro maternidade da minha filha. E aí deixei de lado. Quando foi o primeiro ano também fiz o topinho de bolo. E os anos foram se passando, né? 2 anos, 3 anos dela. Fui me aventurando, fazendo umas coisinhas. E aí todo mundo começou a falar, poxa, Camila, por que você não faz? Por que você não começa, de repente, a vender? Se você fizesse, eu compraria. E aí eu comecei a analisar, né? Pô, será que vai valer a pena? E aí, sim, fiquei um tempo estudando, fazendo testes, né, vendo o que eu gostava de fazer. E quando foi em 2016 que eu comecei, de fato, a trabalhar vendendo, né? Então, comecei a vender os topos de bolo, e aí trabalhava com tudo, topos de bolo, lembrancinhas, já fiz bolo cenográfico, e aí o que eu me encantei, que eu me apaixonei, foi pelos topos de bolo realistas, né? Quando eu vi a primeira vez, que foi até o trabalho da Regiane Ribeiro, eu fiquei loucamente encantada. Eu falei, gente, eu preciso muito aprender a fazer isso. E aí comecei a meter a cara, fazer, peguei vários tutoriais no YouTube, eu gostava muito de ver aqueles escultores gringos fazendo aquelas peças, só que as peças eu achava um pouco difícil de fazer, aquela construção toda. Então eu fui inventando meio ali um jeito que eu me adaptasse para fazer. E daí, né, eu comecei a, de fato, vender. E aí, nesse início, os meus materiais eram bem pouquinhos. Eu lembro até hoje que eu fui na Obelisco, que é uma papelaria de Petrópolis, e comprei 1 quilo de massa branca para iniciar, né? 1 quilo de massa branca, massa preta, massa vermelha, azul e amarela, daquelas pequenininhas de 90 gramas, um kitzinho de estecas e cola. Foi o que eu comprei e ali eu comecei, né, a testar, a criar algumas coisas, pintar algumas peças. E eu lembro que com esse pouquinho eu comecei a fazer os meus trabalhos, comecei a vender, e aí eu juntei R$700 com os trabalhos, né, que eu tinha vendido, os topinhos de bolo de casamento, fofinhos. E juntei, né, R$700 e fui lá no site da Fabi. E aí eu lembro que eu fui às forras. Foi a primeira compra que eu fiz de material, e alguns materiais eu tenho até hoje, que foi cortadores, essas coisas que duram mais, né? Então eu investi em tudo que eu precisava ali de imediato. E assim foi crescendo, né? Eu fiquei nesse primeiro ano recebendo e reinvestindo, recebendo, reinvestindo. E assim foi crescendo, mas no início a gente sempre começa com bem pouquinho, né? Mas foi uma etapa muito importante e eu lembro com muito carinho de como tudo aconteceu. Então é muito gratificante viver do biscuit também por esse lado. Você já conheceu aqui vários nichos diferentes e há outros tipos de satisfações que a gente pode trazer na nossa vida. O biscuit pode nos ajudar a ajudar tantas pessoas próximas, que foi o caso da Camila, mas também pessoas que a gente nem sabe que a gente alcança. Olha, quando eu comecei minha vida artística faz tempo, viu? Mas eu comecei muito cedo também. Com 6 anos lá no primário, no prezinho, né? Como muita gente conhecia. Quando tinha as aulinhas artísticas de recriação, de modelagem infantil, eu já tinha ali uma diferenciação, tinha um tato para fazer escultura. E os professores, né, percebiam isso. E foi isso que motivou também eles a falarem para os meus pais incentivarem a minha modelagem, comprarem massinha para eu fazer em casa, porque eles viam ali que tinha algo de diferente. E eu conseguia ter uma sensibilidade um pouco diferenciada e mais aguçada das demais crianças. Então, toda vez que eu saía da aula, meus pais compravam uma caixinha de massa de modelar infantil mesmo para eu fazer em casa. E o meu intuito era que esses bonequinhos que eu criava, que eu fazia, fossem brinquedos para eu brincar no dia a dia. Só que eles não endureciam, né? Porque a massa não é própria para isso. Eu cheguei e falei, mãe, eu queria que essa massa ficasse mais firme. Ela foi lá, pesquisou, viu que tinha uma massa que endurecia. E aí minha mãe e meu pai juntaram dinheiro, né, para comprar esses materiais, cola, amido, vinagre.
E para tentar desenvolver, né, se dava certo essa massa. Mas foram tantas tentativas, minha mãe se queimou tanto. Na primeira não ficou boa, na segunda também não. Eu acho que lá pela 10ª ela conseguiu fazer uma massa que eu conseguisse modelar alguma coisa. E desde então eu tô aí, dos 6 anos até os 24, trabalhando com biscuit. E assim, bem como ter a massa de biscuit era muito difícil na época, era muito inacessível, né? Não tinha como eu pedir de outra cidade, ou não vendia também na minha, não tinha dinheiro para isso. Os materiais para manusear o biscuit, para trabalhar também era o que eu tinha ali no momento. Eu não tinha como comprar, não tinha como investir. Então, se eu quisesse mesmo manusear o biscuit com alguma coisa, alguma ferramenta, eu tinha que improvisar. Ferramenta de inox, eu nem sabia o que era isso. Eu usava ali a agulha de crochê da minha mãe, que também fazia crochê na época. Para esticar a massa de biscuit, eu usava rolo PVC ao invés de um rolo liso que a gente utiliza hoje em dia. A base de corte, que todo mundo conhece, eu usava um pedaço de azulejo de construção que encontrei do outro lado da rua. Então, assim, se eu tivesse todos os materiais já de primeira, seria ótimo. Mas essas dificuldades me fizeram ver que você não precisa ter tudo do bom e do melhor para começar a fazer biscuit. Você pode começar com o que você tem aí. E assim, conforme você for vendendo, aí sim você investe no seu trabalho, em ferramentas melhores que também melhorem a qualidade do seu produto. Não fica esperando você ter o melhor, não fica esperando você comprar. O mais importante é o pontapé inicial. E a minha maior conquista até aqui, tirando, claro, eu conseguir viver da minha arte, do meu trabalho, das esculturas que eu faço, dos cursos que eu vendo, do YouTube, de outras ramificações do meu artesanato, sem dúvidas nenhuma, é o Mestre do Biscuit, que é o primeiro reality show virtual de biscuit do YouTube no Brasil e no mundo que eu sou idealizador. É um projeto que dá muito trabalho para fazer, pouquíssimos recursos, orçamento baixíssimo. E esse reality, ele tem se tornado uma plataforma para divulgar o trabalho de novos artistas, de descobrirmos novos talentos pelo Brasil inteiro, porque tem muita gente boa no biscuit que está escondida, sabe, que ninguém vê e que precisa de uma oportunidade para se mostrar, para provar, às vezes para si mesmo e para os outros, que você é bom. E ele tem sido, com muita honra, um pontapé inicial para muita gente. E isso a gente pode notar através dos números, que infelizmente são importantes para quem quer viver da arte, para quem quer viver das mídias. E eu acredito, com todas as minhas forças, que a partir do momento que a gente usa do pouco da nossa visibilidade para ajudar as pessoas, para conseguir multiplicar a nossa comunidade, ela fica cada vez maior, cada vez mais forte e, consequentemente, faz com que o biscuit seja visto como um trabalho esse que precisa ser valorizado, respeitado e admirado. Então repara bem quantas pessoas a gente já viu por aqui, quantos trabalhos diferentes a gente já viu por aqui e quão bem a gente pode fazer as pessoas, seja fazendo uma peça para agregar na coleção daquela pessoa, uma peça única no mundo, ou estando nas festas de aniversário, em momentos especiais com as pessoas, ajudando a nossa família com o dinheiro do nosso trabalho, ajudando pessoas distantes como o Luiz e outros professores aqui que já foram citados, faz com a criação de conteúdo. E se distante dá pra gente ajudar pessoas assim e fazer tão bem, imagina quando a gente tá ainda mais pertinho. Eu espero que ela não fique brava, mas já que o nosso documentário é para realmente te mostrar que não vai ser fácil, vão ter momentos difíceis e que sim, é possível você realizar seus sonhos através do biscuit. Podem ter problemas também, às vezes grandiosos, que vão deixar a gente bem abalado, mas às vezes a gente só tá cansado e a gente precisa mesmo descansar, retomar a energia e voltar. Foi o caso da minha semente. É como eu chamo carinhosamente as minhas alunas e alunos também. A Laila contou a sua história pra gente. Ela é mãe de 2 filhos. Fez um post na nossa comunidade, que também é um grupo de apoio, se abrindo, contando a sua história e dizendo que depois de 12 anos fazendo biscuit, mesmo depois de ter entrado no curso, que com as palavras dela mesmo é magnífico, ela estava pensando em desistir porque as vendas dela caíram drasticamente. Eu coloquei a imagem para vocês verem que foi no dia 20 de março, dia do meu aniversário, inclusive, que ela fez esse post. A comunidade Raiz, inclusive eu, fomos em peso lá ajudar a Laila. E aí, logo depois, no dia 11 de abril, ela fez esse outro post lá na comunidade. Boa tarde, maravilhosas! Passando para dar o retorno a vocês do que foi a venda de Páscoa. Afinal de contas, foi graças ao apoio de vocês que eu não desisti. Ela conta que ela precisou respirar fundo, colocou a cabeça no lugar e vendeu R$ 1.400 em apenas 15 dias.
Um pouquinho adiante, em junho, ela fez outro post lá na comunidade dizendo que estava um pouco sumida porque estava com muita encomenda, mas que ela já tinha vendido mais de R$2.000 com a coleção de São João que ela criou com as técnicas do curso Raízes. Por isso que a gente não pode desistir. O problema faz a gente se mexer e às vezes até descobrir uma nova saída. E aí eu comprei a massa, trouxe para casa e comecei, né, ali a fazer. Falei, vou fazer as peças. E aí comecei a fazer umas amostras, aí veio uma amiga, eu quero fazer um casalzinho meu e do meu namorado, aí eu fiz. E a partir dali eu falei, olha, eu acho que isso aqui pode dar, né, uma renda. E aí eu fui conciliando o biscuit com o meu trabalho, né, na medida que eu ia fazendo ali. E na época também eu estava estudando, estava fazendo faculdade, e os horários foram ficando muito apertados. Então eu precisei sair do meu emprego, tive lá uma desavença, falei, vou sair. Dei a louca, assim, pedi conta. Não recomendo isso, mas na época ali foi uma atitude que eu fiz. E falei, agora já foi, né? Agi ali no momento da raiva, que eu estava chateado. Agora vamos, né, arcar com as consequências. O que eu vou fazer da minha vida? Foi aí que eu falei, não, eu preciso fazer isso daqui dar certo. Ouvi muitas coisas, né, de pessoas ao redor, de familiares. Você tá doido, vai ficar aí vagabundando, fazendo essas coisas, tipo, sabe, umas coisas nada a ver. Tive o apoio na época da minha mãe, né? Minha mãe falou, vai dar certo, eu tô aqui com você, meu namorado também. Foi indo, eu fui fazendo, fazia as peças, fazia muita caneta, e aí meu namorado vendia para as amigas dele no trabalho, né? Eram as canetas de enfermagem, fazia muitas canetas de heróis também, foi assim uma coisa que eu vendi muito ali nesse início ali, né? Que eu decidi que eu ia realmente viver do biscuit. E aí foi indo, as pessoas foram conhecendo meu trabalho, aquele boca a boca aqui na minha cidade, foi acontecendo. E aí começou a surgir as encomendas, a agenda começou a ficar cheia, e foi nesse momento em que eu pensei, meu Deus, tá acontecendo, sabe, deu certo. E aí, acho que foi nesse momento em que eu senti realmente em que o sucesso aconteceu, sabe, no meu trabalho, porque eu conseguia pagar minhas contas, conseguia pagar aluguel, tinha um dinheiro ali pra mim, né, sair, me divertir, comer alguma coisa, um lanche. Então isso pra mim foi assim o auge, assim, sabe, do meu trabalho. Eu tava conseguindo ali viver daquilo que eu queria e falei, nossa, deu certo, aconteceu. E as pessoas que não acreditaram depois falaram, nossa, parabéns, né, sempre tem aquelas pessoas. Mas eu acho que tudo que aconteceu, né, resultou nisso e, obviamente, a minha força de vontade. Eu queria que desse certo, eu tinha todas as ferramentas ali ao meu favor e busquei aquilo, né? Fui estudar, fui aprimorar o meu trabalho. Na época já tinha o YouTube, então aprendi muito ali e foi indo. Mas, no final das contas, valeu muito a pena, né, todo esse sacrifício, né, de correria, de fazer as coisas, porque foi através desse trabalho, né, que eu conquistei muitas outras coisas, né, através do YouTube, através das pessoas que começaram a me seguir por conta das aulas, que o meu trabalho começou a crescer ainda mais e eu consegui conquistar, né, a reforma da minha casa, né, finalizar. Quem me acompanhou aí no YouTube sabe que antigamente o meu ateliê não era assim como está aqui hoje, então eu consegui reformar meu ateliê, foi assim um sonho muito grande para mim, realizado, que eu tinha, né, essa vontade no meu coração e consegui fazer isso através do meu trabalho, sabe, de todos esses anos que eu trabalhei, né, me empenhei. E foram dias, né, de luta, dias de glória, que só quem passa sabe. Mas no final valeu a pena. Eu fui para o biscuit por necessidade. Eu já trabalhava, atuava como professora numa escola profissionalizante. Uma unidade Senai da minha cidade natal, Espírito Santo do Pinhal. E eu estava muito orgulhosa com essa oportunidade, porque eu já vinha, né, com um histórico de batalhar, de vender as peças, e de repente eu estava ali como uma professora numa escola profissionalizante. Então eu defendi aquilo de uma maneira assim extrema. Era uma forma de provar a mim e também a minha família, porque veja, há 26 anos atrás, falar que você viveria da arte era um tanto decepcionante.
para a família. E eu sempre senti muito isso, principalmente do meu avô, que tinha altas ideias para mim, muito longe disso. Mas eles também percebiam em mim que não era um capricho e que era algo assim muito forte em mim. Então eles foram dando corda e eu fui agarrando. E então eu estava lá na escola toda plena e aí o biscuit explodiu. Foi um burburinho. Ele veio com tudo e eu não sabia nem o que queria dizer o nome. Eu não tinha nenhum conhecimento. Eu tinha zero conhecimento real. Eu atuava, pincelava em conhecimentos de pintura, de colagem, de tecido, de costura, e os cursos eram assim em artesanato em geral. E o pessoal começou a procurar, a moçada enlouquecida na modelagem começou a ir para a escola em busca de cursos a respeito desse tema, né? E era a época dos potes. Potes era uma loucura, tinha pote de bolacha, de biscoito, de mel, de chocolate, tudo era pote, as cozinhas eram repletas de potes. Eu achava muito divertido depois que eu aprendi a fazer os potes. Mas eu não sabia nem fazer a massa, muito menos tinha conhecimento de como faria. Assumi que faria, porque senão eu perderia o meu posto e isso não podia acontecer. Então eu fui, agarrei, mergulhei de cabeça nisso, comecei a estudar e não tinha a menor ideia de como fazer. E fui fazer minha primeira massa, mas eu não tinha micro-ondas, eu não tinha material específico, eu não tinha panela de teflon e nem espátula correta. Eu peguei o que tinha na cozinha da minha mãe e foi uma desgraça total. A minha massa ficou uma desgraça e salvou daquilo o fogão. O resto foi pro lixo, na real. Mas aquilo acendeu em mim, sabe, um insight. Opa, porque também não me desafia. Aí eu me senti desafiada. E falei, se eu errei, então eu preciso ver aonde eu errei e fazer de novo, e de novo, e de novo, até aprender. E aí eu fui fazendo e errando, e ficando mais ou menos, e melhorando aqui e ali, mas eu percebi que no micro-ondas eu teria uma perca muito menor de ficar naquela panela, né? E conseguiria fazer uma quantidade maior. Mas eu não tinha micro-ondas e nem teria esse apoio de alguém comprar o micro-ondas para mim e tinha zero condição de comprar na época, ainda não ganhava para isso. Mas a vizinha tinha micro-ondas e era uma vizinha muito querida, a Dona Emelinda, uma graça de pessoa. E ela sempre acreditou na minha empolgação, porque eu sempre fui muito empolgada. Só que ela não era de parede a vizinhança, era de ponta de esquina. Ela morava do outro lado da praça e a gente do lado de cada praça. E ela falou, você vem aqui e usa o micro-ondas, porque vai dar certo. E aí eu misturava a massa em casa, saía eu com a vasilhinha e com a colherzinha de pau e pá, cruzava a praça correndo, ia na casa dela, dava o ponto da massa, os minutinhos lá que precisava, mas eu não achava assim que seria elegante jogar toda aquela meleca na mesa dela e praxiotia toda, né? E, embora ela falava que não, pode usar, eu sempre saía correndo da casa dela, cruzava de volta com o ponto da massa, a praça de novo, entrava correndo em casa e pá, ia sovando até que eu cheguei no ponto da massa. Aí sim eu me empoderei. Agora eu não tenho materiais. Eu não tinha nada de materiais, nem conhecimento. Mas, como tudo na vida, você vai interagindo daquilo, fui aprendendo. E aí fui conseguindo comprar um cortador aqui, um cortador ali. E assim começou, né? Essa história, que é longa e divertida sempre. Parece coisa assim de papo motivacional, mas que bom que Deus foi tão generoso comigo com esses convidados. Às vezes é a dificuldade que vai te dar o maior presente que você podia receber. Um ano antes da pandemia, eu queria presentear o Rafael com alguma coisa. Eu sempre gostei de presentear as pessoas com coisas, às vezes, feitas por minhas próprias mãos, sabe? E eu com o meu amigo, o Marco, um grande amigo meu daqui de São Paulo, a gente estava passando, se não me engano, na Moca, onde tinha algumas lojas de MDF, e lá tinha uma massinha, né? E eu já tinha meio que escutado sobre essa massinha lá em Minas, né? Nas aulinhas de artesanato e tudo mais, mas nunca não tinha conhecimento nenhum dessa massa. Então eu comprei a massa e ela ficou um ano na geladeira lá de casa, porque eu não tive tempo ou curiosidade de produzir nada com essa massa. Um ano. E aí a gente corta um período da pandemia. Talvez seja leviano da minha parte falar de coisas boas desse período, porque se tem uma coisa boa que dá para tirar desse período foi eu ter me redescoberto
quanto artista. E ter conhecido as pessoas que hoje eu digo que eu vou levar pro resto da vida como amigos nesse período. Então, se tem algo de bom que dá para tirar, apesar de 99,9% de coisas ruins que esse período ofereceu para a humanidade, foram os amigos que eu tenho. Ter a vida que eu estou levando hoje se iniciou nesse período, talvez graças a ter que estar em casa o tempo todo com as pessoas que nós amamos, a falta de possibilidades de sair de casa e construir, fazer algo que não seja dentro dos seus, com os seus e com as pessoas que nós falamos que amamos, mas que não convivemos assim 24 horas, né? E aí com a internet nos possibilitou essas oportunidades de conhecer pessoas de outros estados e fazer amizades e contatos. E eu lembro que nesse início de pandemia, quando os restaurantes estavam fechando, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, porque eu lembrei daquela massinha que estava lá, né? E eu construí algo com aquela massinha, tipo, faz parte da minha história. Nós temos uma máscara que eu dei pro Rafael, que significa várias coisas para nós aqui. Temos ela até hoje, mas sem conhecimento nenhum. Então, nesse período, eu comecei a assistir vídeos de Sabiscuit, de Luiz Costa Biscuit e do Danilo, do Super Biscuit. Mas, assim, eu lembro muito bem, muito de Sabrina fazendo teste de massinha, teste de secagem de massinha. Lembro do Oi, gente, do Luiz Costa Biscuit. E as possibilidades que essa galera ofereceu na época. E aí eu vi o Danilo fazendo um Goku, uma cabeça de anime, coisas que eu já sempre gostei, né, na minha vida. E aquilo ali foi um marco, porque eu comecei a enxergar as possibilidades daquilo. E aí comecei a pesquisar vídeos do DR Garuda. E aí a escultura, o colecionismo, o colecionável apareceu na minha vida. E foi através disso que eu comecei o meu trabalho com o biscuit, né, que hoje a gente pode chamar de trabalho, que se inicia com um hobby, com um desejo, com uma vontade, mas eu sempre fui muito de ir a fundo as coisas que eu gosto e tentar extrair o máximo possível disso, né? Então foi assim que se iniciou o meu contato com o biscuit, e foi justamente uns 6, 7 meses depois disso, eu iniciei Live do Aprendiz, né, onde eu comecei a ter a ideia de reunir alguns amigos para a gente começar a falar de biscuit, falar de arte, que se iniciou da gente modelando ao vivo, e aí tomou a proporção que hoje tem a live, que está aí todos os domingos com a gente. Quando eu comecei a fazer biscuit, eu tinha quase nada de material, porque eu não conhecia esse universo, caí de paraquedas neles mesmo. E minha mãe tinha algumas ferramentas que eram umas estecas da Blue Star, assim, bem simplesinhas, um boleadorzinho e a outra faquinha. Eram essas duas ferramentas que eu tinha. A mesa da minha cozinha, um rolo de PVC e só, gente, era só. Acho que no máximo, assim, um moldezinho de florzinha que ela tinha muito antigo. Mas eu comecei com pouquíssima ferramenta e realmente na parte manual mesmo, tentando ali sozinha. Minha maior dificuldade, na verdade, é que na época eu não fiz nenhuma aula, né? Não tinha ninguém ali para estar me ensinando, me instruindo, mas em questão de modelagem, acho que a parte de estruturar o boneco, de colocar ele em pé, era uma das partes mais difíceis. Eu me virei do jeito que dava, eu inventei o jeito de deixar os bichinhos secando, colocava eles de ponta cabeça para secar, depois eu colocava o corpo, né, e aí dava certo. Hoje em dia a gente sabe que tem outros métodos, outras maneiras de fazer um boneco secar, bem mais práticas, mas na época a minha maior dificuldade era essa mesmo. Minha maior conquista através dessa dificuldade foi justamente hoje eu poder também ensinar, né, então para mim a conquista maior, assim, dentro do ramo do biscuit é hoje eu poder transmitir também o que eu já aprendi. Inclusive, meu canal começou com essa dificuldade que eu tinha de não ter ninguém ali me acompanhando, então eu ia mostrando os erros ali desde o início, gravando para me lembrar como fazia, e aí depois eu ensinava as pessoas também. Então, tá meio que casado. A dificuldade acabou se tornando a conquista de eu também poder ensinar. Ou Deus vai colocar na sua vida em forma de sorte mesmo. Em 2009, eu fazia outros cursos de artesanato, fazia pintura em madeira, fazia reciclagem, e nessa loja que eu fazia esses cursos, eu ganhei um sorteio de um mês de curso de biscuit. E quem dava aula nessa loja era a Sabrina, a Sabiscuit.
eu tinha uma antipatia pelo biscuit, eu não me identificava, mas como eu tinha ganhado o curso e eu tinha também ganhado alguns potes de onde eu trabalhava, eu ganhei uns potes grandes que eu queria reciclar. E aí eu pensei, ganhei o curso, então eu vou aproveitar para poder encapar esses potes, enfim. E no primeiro dia de aula eu me apaixonei pela técnica. Saí da aula, fui direto para a banca de jornal para poder comprar revistas. Naquela época não tinha vídeo no YouTube. A única forma de você aprender era ou através de revistas, que você tinha que se virar para poder entender como que de uma foto para outra tinha tido aquele resultado. Ou então aula presencial, ou então quando alguém ia em algum programa de TV ensinar, que era raro. Então essas eram as formas de aprender, né? A gente tinha muita dificuldade de encontrar, né? Não tinha essa facilidade que tem hoje de ter vários vídeos, vários cursos online, enfim. Então naquela época era mais difícil, mas me apaixonei ali pelo biscuit e por todas as possibilidades que ele dava. E material era a mesma coisa, né? A gente não tinha esse monte de materiais que tem hoje. Então tudo eu improvisava, né? O rolinho era o cano de PVC, carretilha não tinha, então eu usava o cartão de telefone, né? Cartão de orelhão, que na época eu tinha um cartão fininho, né? Que a gente cortava a massa ali, a função da carretilha. Então fui improvisando, né? De início, assim, o que eu tinha eram os meus materiais numa caixa de papelão, que ali eu colocava o que eu tinha, colocava massa e foi ali que começou tudo. Sobre conquistas, né, com relação ao que o biscuit me proporcionou, foram muitas coisas, né? A maior delas atualmente foi eu ter conseguido mudar de casa, ter conseguido mobiliar a casa da forma que eu sempre sonhei, né? Ter conquistado essa parte para mim foi muito importante. E foram outras coisas, né? Ter viajado pelo Brasil, ter viajado para fora do Brasil também, para poder dar aula. Então o biscuit me levou para muitos lugares que se eu não fosse professora, se eu não tivesse feito biscuit, eu de repente não teria conhecido. E também na época reformei a minha antiga casa, fiz um ateliê enorme para mim, né, do jeito que eu queria. Então o biscuit me proporcionou tudo isso através da venda dos meus santinhos. Enfim, foram muitas coisas que o biscuit me deu, né? Poder cuidar de mim, né? Fazer um tratamento dentário que era muito caro, era um sonho para mim, de muitos anos. Então o biscuit trouxe isso tudo para minha vida. Então, apesar de algumas dificuldades que eu encontrei, eu me sinto muito abençoada nesse caminho. E assim, em pouco tempo que eu estava fazendo biscuit, eu já virei referência na minha área e sou referência até hoje, então eu fico muito feliz, né? Quando as pessoas já, às vezes, até você acaba perdendo seu sobrenome, né? No meu caso, as pessoas às vezes não falam Vânia Henrique, falam Vânia dos Santinhos. Então, se tornar referência na sua área e ganhar dinheiro com isso, fazendo o que ama, para mim isso é sucesso. E o que a gente também pôde perceber é que apesar de não ter acompanhado ali passo a passo, como foi a história de cada um desses biscoiteiros de sucesso, sem dúvida não faltou perseverança, dar o próximo passo, ter coragem de dar o próximo passo, ter paciência, né? Ter calma de que aquele momento ali é só um momento e vai passar, mas não é ter calma de ficar parado, né? É se colocando em movimento, porque as coisas vão acontecendo de verdade. É mais do que eu falar para você, não pare. São exemplos de pessoas reais, para que você de fato se inspire nessas histórias tão incríveis e veja que você vai evoluir se você também estiver disposto a dar o próximo passo. E eu quero brindar essas histórias inspiradoras aqui. Eu vou contar a história de mais uma semente, a Renata. Esse é o primeiro trabalho que a Renata postou lá na nossa comunidade. Ao longo do tempo, ela foi evoluindo muito, mas não foi rápido. Ela fazia postagens mostrando que estava estudando, focando na sua evolução, sempre enfrentando desafios, colocando em prática todos os aprendizados. E com menos de um ano, essa foi a evolução da Renata. Boa noite, eu me chamo Israel e eu quero agradecer por você ter entrado na vida da minha esposa, porque muitas coisas mudaram,
né, em relação a ela, a pessoa dela. Vejo ela muito mais motivada, com muito mais ânimo, uma mulher determinada mesmo, e eu agradeço. Faço isso, pedir para ela para me entrar assim, sem falar, sem dizer para ela, deu um susto nela. Dizer que ela é uma mulher, foi transformada por este curso. E eu agradeço de coração. Né? Como esposo dela, eu digo assim, foi uma bênção para a vida dela, viu? E eu digo de coração, se alguém quiser investir, invista em você. Tudo vai dar certo, viu? Ai, obrigada, droga. Qual é o nome do marido, gente? Israel. A cada novo trabalho da Renata é nítida a evolução dela. E quando eu vi a Vânia Remptu aqui na nossa entrevista, quando ela estava falando, né, que ela é referência do mercado religioso, o meu coração transbordou muito, muito, muito de alegria. E daria com certeza, né, para todos os nossos convidados dizer dessa satisfação de ver o resultado do seu trabalho, de ver a evolução do próprio trabalho em si, da sua própria modelagem, que vai evoluindo, quanto a dos outros meus colegas professores, de ver o resultado dos seus alunos, igual eu vejo das minhas sementes todos os dias. E não pense você que foi fácil para absolutamente ninguém. Todos os grandes também começaram do zero. Eu sei que isso é meio óbvio, mas é preciso ser dito. Todo mundo passou por alguma dificuldade. Não tem mágica. Tudo tem esforço, mas sempre vai valer a pena. A gente demora para engrenar, faz um pouco mais de um ano que eu estou realmente 100% agora com Biscuit, trabalhando e vivendo disso totalmente. Então demora, mas vale muito a pena no final, porque hoje eu posso sinceramente assim falar com todo o meu coração que eu trabalho com a arte. Meu trabalho, minha renda é a arte, eu vivo disso. Eu só tenho assim a agradecer por tudo que o Biscuit proporcionou e ainda proporciona na minha vida. De todos esses anos que eu trabalhei, né, me empenhei e foram dias, né, de luta, dias de glória que só quem passa sabe, mas no final valeu a pena. Se eu tivesse ligado porque as pessoas falavam, eu não teria continuado, não teria desistido no meio do caminho. E se tem uma coisa que eu nunca vou fazer é desistir, porque o Biscuit, ele é a minha vida e minha vida é o Biscuit. Eu sempre me doei muito pelos meus alunos e pelas minhas alunas. Ver alunas como a Vânia, que se tornaram referência, enche meu coração de alegria. E a história da Renata está aqui para representar todas as sementes da comunidade raiz. O meu projeto de maior sucesso profissional até aqui. Daria para fazer um documentário de sementes de tantas histórias incríveis que têm saído dali. Você viu que até os grandes começaram pequenos. E não foi fácil para ninguém. Eles também batalharam muito para chegar onde eles chegaram e estudaram muito. E foi muito difícil, principalmente porque eles não tinham quem mostrasse o caminho para eles. Mas você não precisa passar por isso. Assim como tudo que você assistiu até aqui, eu quero te mostrar um caminho para trilhar a sua trajetória de sucesso que você já viu que é possível, pode ser muito próspera, mas baseada na realidade. Realidade essa que fica clara se a gente reparar bem que todos os biscoiteiros de sucesso criam as próprias peças. Então eu te convido para estar comigo amanhã na nossa grande aula. O que você vai aprender? Que sim, o terreno do Biscuit é fértil, mas não dá para plantar de qualquer jeito. Te espero. Eu já conheço a Sabrina, né, há 14 anos. Quando eu a conheci, ela já era professora. E ela sempre teve esse jeito espalhafatosa, essa gargalhada alta. Muita gente acha que ela está fazendo ali um personagem, mas eu, né, acredito que ninguém consegue manter um personagem por 14 anos, né? E ela sempre foi assim. E sempre quis ensinar, né? Sempre gostou de ensinar e sempre gostou de aparecer. Vou contar um episódio aqui que eu era aluna dela há pouco tempo e eu precisava fazer uma cabecinha de um Mickey. E aí eu tinha mandado mensagem para ela, na época era até SMS, não tinha WhatsApp, e a gente marcou de se encontrar no centro da cidade aqui. Eu ia fazer unha no salão e ela me mandou mensagem perguntando onde eu estava. E ela foi lá com a massa, sentou do meu lado, me ensinou a ponteira enquanto eu estava fazendo unha. E assim, ela estava ali realmente para ensinar, porque ela não ganhou nada com aquilo.
E na época não tinha nem como fazer uns stories. Ó, tô aqui com a minha aluna. Então, assim, não era para se amostrar, não era nada, era simplesmente pelo fato de ensinar. E nós nem imaginávamos naquela época que 14 anos depois estaríamos as duas dando cursos e uma ainda ajudando a outra. Então eu só desejo a ela muito sucesso, que ela seja feliz aí com os cursos, com as alunas. Eu vi o trabalho da Sabrina na internet já tem mais de 10 anos. E assim, logo de cara, né, eu já vi que ela tinha uma característica muito grande em cima, né, assim, do que ela faz. O estilo dela de modelagem, é o que eu falo. É você olhar para um trabalho e reconhecer, né, assim, quem é o dono daquele trabalho, quem é o artesão que fez, né. Então, assim, a Sabrina tem um estilo único, né. O estilo dela, assim, não só em ser, mas como também de se apresentar, né, eu diria assim. É uma menina mulher, eu diria, cheia de energia, cheia de garra, que corre atrás dos seus sonhos. Eu acho isso muito interessante, né? Acho isso muito bonito e que com certeza, né, ela faz muita diferença na vida dessas pessoas aí que admiram o trabalho dela, né, e que seguem ela nas redes sociais. Desde já, Sá, eu quero te agradecer, tá, pela oportunidade dessa entrevista, de estar participando desse projeto que eu acho assim muito interessante, principalmente, né, para esse nosso meio do biscuit, porque isso eu acho que ajuda a enaltecer e engrandece aí cada vez mais o nosso trabalho. Então, parabéns pela iniciativa, tá? Te desejo todo sucesso e um beijo a todos e obrigada sempre pelo carinho. Então, a Sá, ela entrou na minha vida, né, num momento assim que fez total diferença. Por quê? Eu tava já ali, já trabalhando com biscuit, né, e aí conheci o trabalho dela através da internet, né, via fotos, e aí comecei a seguir nas redes sociais. Depois vi que ela tinha um canal no YouTube, na época não tinha vídeo nenhum, era só o canal, mas eu já seguia ali. E aí um belo dia ela decidiu que iria colocar esse canal, né, no ar, né, dar vida ao canal. E foi a melhor coisa que ela fez na vida dela, tanto para ela quanto pra gente, né, que aprendeu muito, né, eu digo por mim. Eu aprendi muito com o canal da Sá, foi uma inspiração para mim também começar ali no YouTube, porque foi diferente de tudo que a gente via, né, as pessoas faziam os vídeos, tal, mostrava só mais as mãos, às vezes nem falava, né, fazia o vídeo ali uma coisa mais caseira, e ela chegou, os vídeos bem profissional, assim, o formato, uma coisa bem blogueira, e eu já tava já acompanhando, né, o YouTube ali, os vídeos das blogueiras, e eu achei aquilo o máximo, porque no biscuit a gente não tinha ninguém que fazia daquela forma, naquele formato, daquele jeito. Então, assim, existe um biscuit no YouTube antes da Sá e depois da Sá, porque foi depois dela que as coisas revolucionaram ali, as pessoas entenderam que precisavam fazer um conteúdo de qualidade, todo mundo começou a se mexer, né? Todo mundo começou a fazer ali aquele conteúdo mais formatado, né? No estilo de blogueira, e as coisas começaram a melhorar para todo mundo, né? Porque é aquilo, né? Às vezes precisa uma pessoa fazer primeiro para que as outras pessoas vejam aquilo e se inspirem e comecem a fazer também de uma forma que já deveria estar fazendo. E eu me inspirei muito ali naquilo, me deu um comichãozinho para criar o meu canal também. Aí veio a minha amiga, a nossa amiga em comum, a Esther, também me deu um empurrão. E aí juntou com a Sá ali, com aquele canal maravilhoso, a inspiração. Então, assim, o trabalho da Sá, ele veio para agregar muito, muito, muito valor e conhecimento na vida dos biscuiteiros, né, que passaram ali a acompanhar ela, e até hoje ela produz aí vários conteúdos incríveis, os especiais, que agregam muito, e quem sabe aproveitar, olha, tá assim aprendendo muito, viu? Quem tira um tempinho ali para poder fazer o especial da Sá, para poder fazer as aulinhas, tenha certeza de que você vai estar evoluindo aí, o seu trabalho vai estar crescendo, porque o biscuit é isso. Quanto mais você treina, quanto mais você faz, quanto mais você pratica, melhor você fica. Então não adianta só assistir as aulas, os especiais e não praticar.
E eu acho que também acaba sendo um desperdício, né? Com tanto conhecimento que ela passa pra gente, não assistir, não praticar aí, colocar a mão na massa para poder fazer. Eu conheci a Sá de uma forma muito alegre e extrovertida, como ela realmente é, numa feira mega artesanal. No stand que eu estava, ela chegou toda barulhenta, fazendo maior auê, com essa alegria, com essa espontaneidade, principalmente com essa simplicidade dela. E eu já a conhecia e sabia que era uma artista renomada e gritando ali que era minha fã, que isso era incrível, que isso, que aquilo. E eu, pessoalmente, sou bem mais tímida. Eu fiquei muito desconcertada, não sabia muito o que fazer. E ela resolveu e fez por nós duas todo o barulho. Eu achei isso, me chamou muita atenção. E ela ficou num espaço do meu coração de forma muito carinhosa. Depois disso a gente foi conversando, trocando figurinhas, sonhando projetos juntas, até que esse ano ela veio fazer um curso online com o tema girassol e logo depois ela me chamou dizendo que o que ela tinha vivido, experimentado, ela queria para a comunidade dela. E aí eu desenvolvi um curso exclusivo para a comunidade Sementes. E eu achei isso, me deu muito prazer, muita alegria, mas eu achei isso muito bonito da parte dela, muito generoso, de querer que a sua turma, né, pudesse ter um olhar a mais sobre outras coisas, né, com novas perspectivas, sem medo de pegar essa turma aqui e levar aqui para um outro lugar, para uma outra técnica, sem medo de ser feliz. Isso me mostrou uma maturidade profissional muito grande, e eu passei a admirá-la muito mais. Então, Sá, parabéns. Esse documentário também mostra que isso é uma característica muito positiva sua, reunindo pessoas aqui, né, que eu talvez nem conhecia, que talvez nem me conheciam, e falando de sonhos, falando de objetivos, quanta gente bonita realizando coisas, e isso está sendo feito de uma forma tão linda. Então, que você continue sendo essa sonhadora, realizadora, barulhenta, menina sapeca. Eu tenho muito orgulho de poder estar aqui falando isso para você com todo o carinho e amor do mundo. Beijo e voa, garota. Eu conheci a Sá num reclame da Educar. Eu estava passando pela sala, minha mãe via muito canal que tinha artesanato, e passou uma propaganda da Educar. E aí eu fiquei prestando atenção, falei, mãe, isso aí é biscuit? Ela falou, essa menina ensina aí a fazer biscuit nesse curso aí. Na hora eu fui, assinei a Educar. Falei, gente, não é que essa menina faz uns negócios, cara, é biscuit, tá na televisão. E aí eu comecei a seguir no YouTube, né? E aí não tem como mais deixar de seguir, né? A gargalhada dela é única. Quando tu não quer ver o biscoito, se alegra com a gargalhada. Foi assim, instantâneo. Foi algo que eu aprendi com ela e eu não esqueço mais, é que o biscoito realiza sonhos, né? E as peças dela, para mim, quando eu vejo uma peça da Sá, quando eu vejo ela criando uma peça, a sensação que eu tenho é que a peça fala para mim, você consegue. Você chega lá. Cada peça que ela faz, eu vejo como um sonho. As peças dela, para mim, me transmitem magia, porque é algo que te deixa, né, sair aqui da realidade. Você olha para a peça dela, pela história dela, você se emociona. Cada detalhe que ela bota, com cada coisinha, tu olha a peça assim, você sabe que não foi só ela ir lá fazer. É algo mágico. A peça da Sá, para mim, é algo mágico. Eu tenho muito carinho por ela. Eu comecei fazendo biscuit, assistindo muito dos vídeos dela, e eu ficava fascinado, sabe, da forma super alegre, super pra cima que ela ensinava, e com aulas muito bem elaboradas, muito bem feitas. Até porque você tá disposto a ensinar tudo que você sabe, é uma dádiva muito grande. E ela é uma grande professora, sabe? Uma excelente artista, assim como uma pessoa fantástica. A Sá é uma querida que eu conheci no YouTube, né? Eu tinha já o canal no YouTube, só que meu canal era muito ainda iniciante em termos de técnica de filmagem, dessas coisas assim. Como eu falei, eu comecei o canal mostrando mesmo ali meu início, né? Então os vídeos eram bem ruinzinhos. E a Sá, quando ela entrou no YouTube,
ela entrou assim já chegando, né, com uma qualidade de vídeo assim inspiradora, o jeito de gravar muito legal. Isso me chamou muita atenção também. Isso me inspirava bastante no início e eu comecei a acompanhar o trabalho dela e aprendi muito com ela também no início, né? Algumas técnicas que eu levo até hoje, como a parte de alisar, né, o biscuit com essa palma da mão, foi no canal dela que eu aprendi. Mas a gente se tornou amiga mesmo, assim, eu posso dizer, quando ela fez uma aula do Snoopy, que é o meu tema favorito da vida, é o tema que me consagrou dentro do biscuit, assim, né? Deus usou esse tema para fazer ser a minha peça-chave, assim, a minha peça de ouro dentro do biscuit. Eu fiz muito Snoopy, faço até hoje. É um tema que realmente me tornou conhecida dentro do universo do biscuit. E quando a Sá fez essa peça, né, ela fez questão de citar o meu canal na época. E quando eu vi aquilo, nossa, eu fiquei com o coração tão agradecido e muita gente foi pro meu canal, começou a me conhecer também. E a gente teve essa troca, né, de informação e começamos a nos seguir nas redes sociais, conversar e nos tornamos amigas, né? E aí eu vi que de fato a Sá tem um coração muito grande, ela não pensa só em si, ela não é egoísta, ela divide o conhecimento, ela indica outras pessoas. Isso me conectou com ela porque eu sou da mesma maneira. Eu sou da mesma forma, eu não escondo segredo, né, de técnicas. A gente entregou muito no YouTube, né? Só que hoje a gente sabe que também a gente precisa ter a valorização desse nosso trabalho, dessas técnicas e tudo. Então a gente se identificou bastante nisso e ela se tornou uma amiga querida, né? Que a hora que ela precisa de mim, eu tô aqui, a hora que eu preciso dela, ela tá pra mim. Então, sou muito feliz de ter a Sá como amiga, como professora também, porque eu aprendi muito com ela, embora eu não fiz nenhum curso dela, mas no YouTube eu aprendi muita coisa com ela e aprendo até hoje. E, assim, ela tem muito conhecimento, muita experiência mesmo no mundo do biscuit, porque ela começou muito cedo, né? Muito criança ainda. Então, ela tem uma bagagem aí que eu admiro bastante. E sem falar que é uma pessoa incrível, uma pessoa linda de coração, como eu falei. Por isso que eu me conectei com ela. E a gente se conheceu em 2018 lá na Mega pessoalmente, aí casou assim, né? Amizade até hoje. Tá bom? Então é isso. Eu não consegui colocar na prática aquilo que eu assisti nos tutoriais e foi onde eu me deparei com o conteúdo da Sabrina. Então, desde o princípio, eu já sei que ela existe, fazendo arte, trabalhando com isso e se dedicando a isso. Posteriormente a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas antes disso a gente já trocava muita ideia. Então a minha relação com ela é essa, sempre foi de muita admiração. Hoje, sabendo um pouquinho mais sobre como ela gere tudo isso, como ela trabalha e a relação que ela tem com a arte dela, eu admiro ela bem mais do que de quando eu só a via pelo YouTube e ficava lá maratonando os vídeos que ela fazia. Eu já até falei isso para ela. Quando eu entendi que ficar seguindo muito tutorial de YouTube não era minha praia, eu não conseguia aprender muito dessa forma, não era a minha forma de aprendizado, não era aquela, eu continuei assistindo ela, porque eu gostava de ver ela falando sobre a arte dela, sobre as ideias que ela tinha, porque eu gosto de como ela se comunica. Ela é histriônica, né? Ela é grande, ela é expansiva, ele fala assim, e eu gosto disso nela, né? Eu gosto disso, eu acho cativante, e a forma como ela se comunica, escolhe a forma de falar, de se comunicar, eu acho impressionante, gosto mesmo, porque eu vejo muita sinceridade nas palavras dela, e acho que isso é o que mais importa, é o mais importante quando você realmente se dedica e se preocupa em ensinar outras pessoas a crescer. Então, assim, em resumo, muita admiração por essa dedicação que ela dispõe para as sementes, como ela chama, e para as pessoas que estão ali junto à rede dela, querendo aprender. As pessoas querem aprender, ao que parece, né? As pessoas que estão junto a ela, elas parecem querer muito aprender, e ela é uma pessoa que gosta de ensinar e principalmente tem o que ensinar. Então eu acho que essa é uma relação perfeita, eu admiro, gosto muito. Como alguém que ainda é novo também na arte, eu conheci a Sá não muito tempo, há um pouco mais de um ano, e respeito demais ela, demais, principalmente da adaptação dela.
Ela é uma pessoa extremamente criativa e que está sempre de olho em tudo que está acontecendo. E ela bota em prática, o que é um respeito muito grande que a gente tem que ter, porque ela tem as ideias e ela põe em prática, está sempre botando em prática tudo que ela pensa, tudo que ela vê de oportunidade e querendo ajudar outras pessoas com isso. Então isso é uma atitude extremamente louvável para mim. Eu conheci o trabalho da Sá logo no início, quando eu estava começando a fazer biscuit, né? Acho que foi logo no início do canal também da Sá. E, assim, eu aprendi muito com ela, né? Aprendo até hoje, claro. Tem uma curiosidade aí, não sei se ela vai cortar isso do vídeo, eu espero que não. Mas eu lembro quando a Sá me adicionou no Facebook, eu fiquei super feliz, né? Fiquei muito, ai meu Deus, a Sá me adicionou no Facebook. Quando foi um tempo depois, eu percebi que ela tinha me excluído do Facebook. Eu disse, por que ela me excluiu do Facebook? Aí só com um tempo depois, ela me adicionou novamente, alguns meses depois, né? E eu entendi, claro, que ela tinha os cursos dela lá no Facebook, ela precisava adicionar as alunas dela, né, com o perfil lotado, então ela tinha que excluir realmente algumas pessoas. Quem nunca, né? E ela me adicionou novamente, aí eu fui lá no Messenger e falei, Sá, seja bem-vinda novamente. Ela, ai meu Deus, eu não acredito, eu tinha te excluído. Você tinha me excluído. Ela, não. Daí então a gente ficou amigo até hoje, né? A gente conversa até hoje. Eu amo demais a Sá, né? Só tenho coisas boas para falar a respeito dela. Eu conheci a Sá, né? Muito engraçado, porque a gente é da mesma cidade, mas eu conheci ela no canal do YouTube dela. A minha filha gostava muito de assistir os tutoriais. Minha filha era pequenininha, mas ela adorava. Vira e mexe, caía um vídeo dela. E eu já tava nesse, né, de interesse, de biscuit e tal. E aí caía, assim, umas peças. Aí eu lembro até que ela fez tutorial de uns zoiudinhos, uns bichinhos zoiudinhos. Eu achei a coisa mais fofa. E eu já tava naquela coisa, né, de testar o biscuit. Então foi assim que eu conheci ela. E aí, assistindo o canal, eu comecei a ver que ela era de Petrópolis. Comecei a ver várias coisas em comum, né? O mês de aniversário, ela faz dia 20, eu faço dia 11. E aí, Petropolitanas. Então, eu super me identifiquei lá com o canal dela e depois eu conheci ela na Mega. Ah, não tem como, né? Quando a gente fala de uma peça da Disney ou quando a gente viu uma peça da Disney, a gente logo já liga com o nome da Sabrina, né? Então, uma coisa meio que tá conectada com a outra. E ela faz um trabalho muito legal. Todas as aulas, eu sei que ela já ajudou muitas pessoas aí pelo país afora, né? Muitas pessoas já viram, acho que praticamente todas as biscoiteiras do país já viram pelo menos um vídeo da Sabrina no YouTube. Então, acredito que assim como foi comigo, também rolou essa identificação com as outras pessoas. E eu tive o prazer de conhecê-la, de ter amizade, de ter contato. Então, só coisas boas. Quando a gente pensa na Sabrina, só coisas boas. E agora com esse curso que ela tá também, o Raízes, todas as vezes que a gente divide experiências, que ela conta sobre como tá acontecendo, né, com as alunas dela, eu fico muito feliz de saber que ela tá, né, com esse projeto de acompanhar pessoas de perto e fazer com que essas pessoas também atinjam esse objetivo de viver de biscuit, né? Então é uma coisa muito legal. É isso, é uma pessoa muito pra cima, muito animada, que anima todo mundo, que chega chegando, que fala falando. Essa pessoa e conhece ela também tem essa identificação instantânea, eu tenho certeza. Bom, eu conheci a Sá na época do Fotolog e eu de cara me apaixonei pelo trabalho dela e logo em seguida a gente começou a fazer peças para uma decoradora de Brasília, para 2 decoradoras de Brasília, inclusive. E aí ela fazia lá do Rio e eu fazendo aqui de Brasília. E nós dois trabalhamos muito para essas 2 casas de festa. Acho que foi aí que eu conheci ela. Eu conheci a Sá pelos vídeos do YouTube. Eu viciei e maratonei todos os vídeos dela, aprendi muita coisa com ela, principalmente no foco Disney, que também é uma coisa que eu gosto muito, né? Então aprendi bastante com ela. Acho o trabalho da Sabrina maravilhoso. São peças realmente lindas, extremamente elaboradas, extremamente detalhadas, que às vezes é difícil de acreditar que é biscuit. Mas né? A gente sabe, porque a gente já viu ela modelando, a gente sabe como é que ela trabalha. Então são peças que com certeza têm um valor agregado no mercado. Sem falar que ela é uma pessoa maravilhosa, né? Sabe? Beijo, obrigado mesmo pela oportunidade, gosto muito de ti. E eu espero que o T7 das sementes gere muito resultado. Como eu conheci e o que eu tenho a dizer do trabalho e da Sá. Foi uma das precursoras da minha vontade de fazer biscuit, sabe? Inclusive, quando conheci, eu queria eu mesmo fazer minha própria massa e dei com burros na água, que ficou horrível. Mas
o que eu tenho para falar do trabalho da Sabrina é o seguinte, que hoje eu posso chamar de Sabrina porque é minha amiga. Além da pessoa humana que viveu coisas na vida que só quem é amigo dela sabe, e coisas que ela faz questão de contar como exemplo, e como exemplo de vida e de vivência, eu comecei a admirá-la mais ainda quando foi a primeira vez que eu a entrevistei na live do Aprendiz, e aí aos poucos os laços foram se estreitando, mas eu enxergo ela como um ser humano lindo, feliz, alegre, mas também enxergo Sabrina como uma empreendedora, como a dedicada, e que com certeza vai ser, se você a tem como amigo, ou como mentora, ou como que você quiser, só de tê-la na sua vida vai fazer uma diferença enorme, porque só a energia dela de produtividade, energia de dedicação e energia de pesquisar. Eu sempre falo isso nas lives, que uma coisa que eu admiro muito na Sabrina é que ela tem um caderninho, às vezes a gente tá falando com ela live, ela pega lá e vai anotando. E aí no final ela fala assim, eu anotei algumas coisas aqui, eu queria muito conseguir fazer isso. Eu acho muito, muito interessante essa organização mental que ela tem, e de pegar um contexto e jogar isso num papel. Porque isso é muito importante, porque ela cria um roteiro, ela vai criando um roteiro durante um assunto, uma conversa, e através desse roteiro ela tem um guia, né? E eu acho que ter feito isso na vida dela fez com que ela traçasse esse caminho lindo que ela tem hoje, né? Essa coisa consolidada que ela criou, né? Que é mais um exemplo do que se dá ou não para viver de biscuit, e que ela construiu através de ser a Sabrina, eu acredito, sabe? De ser essa pessoa que anota a conversa e cria os tópicos. Eu notei uma coisa que você falou aqui sobre isso, sabe? Eu acho isso interessantíssimo, e pegar isso como exemplo. Às vezes você não precisa anotar, mas de guardar uma conversa e entendendo o pé que ela tá tomando, e você pegar isso e trazer para o seu contexto, isso é uma forma de diálogo de muita inteligência, né? Então o que eu penso do trabalho da Sabrina é o seguinte, é um trabalho que não tem... tem várias pessoas que são muito boas, né? Mas que eu conheço de organização, de produtividade, de carinho e atenção além com as sementes dela, né? A Sabrina é um trabalho exemplar, assim. É um exemplo de profissional, um exemplo de mulher, de ser humano, né? E um exemplo de real. Sabe quando você conhece alguém pessoalmente, que você vê a pessoa, você fala assim, nossa, pela internet a pessoa é assim, acessada pessoalmente. Sabrina foi o contrário. Quando eu a conheci pessoalmente, a mesma energia que ela passa nas lives, em frente a algum tipo de gravação, é a energia que você sente quando está próximo a ela. E isso diz muito sobre a pessoa, né? E o trabalho reflete a pessoa. E sempre vai ser assim. Não adianta a pessoa ter um trabalho, desculpa a palavra, foda, e não ser uma pessoa foda. A Sabrina é uma pessoa foda.